30 kg por metro quadrado. Não foi isso que eu mostrei? Isso eu disse que era um número mágico. Como que eu chego propriamente nessa pressão do vento? Isso é o que a gente vai fazer agora. Detalhe. O vento, na opinião de vocês, é um carregamento dinâmico ou é um carregamento estático? Dinâmico. Ele é um carregamento dinâmico. Ótimo. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular essa pressão dinâmica do vento. Q. Esse Q minúsculo. Tá? Só que na hora que nós vamos inserir esse carregamento na estrutura, nós vamos inserir como um carregamento estático. Então a primeira coisa que eu tenho que calcular é a pressão dinâmica. A partir dela, com coeficientes de pressão de forma, multiplicado por essa pressão dinâmica, eu converto em carregamento estático. Vamos lá. Quando eu falei da ponte de Tacoma, eu falei que ela tinha uma seção, uma característica aerodinâmica que prejudicou e ajudou, ou contribuiu muito para o colapso. Não foi isso? Sim. Esses coeficientes eles estão relacionados à minha forma. É um galpão retangular e possui uma característica geométrica. É um galpão em arco, ele possui a mesma característica geométrica? Não. Mudam esses coeficientes. É um galpão tipo shed? Alguém sabe o que é galpão tipo shed? Não. Eu vou tentar fazer o desenho aqui, que é muito bom. Aqueles com lanterninha, sabe? Já viram? Então, imagina o seguinte. O vento, quando incidir aqui, é a mesma coisa que no arco? Não. E vamos tentar pegar conceitualmente. Eu vou calcular a pressão dinâmica e tenho que converter ela em estática. Como que eu faço isso? Com esses coeficientes que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Porque o coeficiente vai levar em consideração justamente a geometria da minha estrutura. Tá? Um conceito, pessoal, se vocês quiserem anotar, uma daquelas coisas que talvez seja legal anotar aí, é V0, velocidade básica do vento. Então a NBR 6123 tem um mapa de isopletas, que é o mapa do Brasil, tá? Que eu acabei não falando para vocês, mas nessa disciplina tem um pouco de geografia, porque eu paro na prova, olha. Vamos fazer um galpão em Itapecuru, Mirim, no Maranhão. Vocês têm que achar Itapecuru, Mirim, no Maranhão e descobrir qual que é a velocidade básica do vento. Tá? Mas vamos voltar aqui. Então, já adiantei, já mostrei o mapa. Esse mapa possui as velocidades básicas de todas as cidades, ou da grande maioria das cidades do Brasil. Como que a norma definiu que São Paulo, por exemplo, tem uma velocidade básica do vento de 40 a 45 metros por segundo? Aí aqui as principais características. Ela foi num terreno plano, normalmente aeroportos, tudo bem? A 10 metros de altura, mediu a velocidade do vento em uma rajada de 3 segundos. E ela fez isso em várias estações meteorológicas e catalogou isso. Então, recapitulando. Eu tenho um mapa do Brasil com a velocidade básica do vento, que São Paulo, Belém, Maranhão, Fortaleza, Rio Grande do Sul, enfim, Porto Alegre. Né? Como que a norma chegou na conclusão que Belém é 30 metros por segundo? Ela foi num terreno plano, normalmente aeroportos, a 10 metros de altura e mediu o vento numa rajada de 3 segundos. Então essas são as características. Tá? Detalhe. Existe, acho que eu comentei isso na aula passada, quando eu fui falar da NBR 8081, que é a norma que regulamenta ações de segurança. Existe uma probabilidade de 63% dessa velocidade ser excedida em 50 anos. Então, dentro do que a gente vai ver nas próximas aulas, não existe uma estrutura 100% segura. A gente não paga por isso e não tem como prever. Então, essa velocidade básica que eu estou considerando, segundo a norma, existe uma probabilidade de 63% de ser ultrapassada em 50 anos. O que é razoavelmente grande a probabilidade. Sim, 50 anos passa rápido, né? Tá, e aqui uma figurinha mostrando o que eu falei. Então, 10 metros, mediu a velocidade, a uma rajada de 3 segundos.
Então, o primeiro parâmetro que vocês anotarem é V0. Por quê? V0 é necessário para nós calcularmos a pressão dinâmica do vento. Como que a gente vai fazer? A gente vai olhar, como eu disse ainda há pouco, tem um pouco de geografia nessa brincadeira. E vai, então, é São Paulo, e aqui estão as isopretas. 50 metros por segundo, 45, 40, 35, 30 metros por segundo. Então, toda essa região aqui, ó, 30 metros por segundo a velocidade básica do vento. Tá? Aqui eu tenho Pará, Maranhão, Teresina, Natal, Fortaleza, João Pessoa, enfim. 30, 35. Então, esses valores aqui nas isopretas são as minhas velocidades básicas do vento. Não confundam. Observe que dentro do mapa eu tenho uns números, ó, 15, 45, 30, 33, estão vendo? Isso não é a velocidade básica do vento. A velocidade básica do vento está aqui, ó. Alguém sabe me dizer o que é isso? Esses números no interior do mapa? São as estações meteorológicas. Então, a estação de Belém do Pará, que é a minha cidade, é número 4. Tudo bem? Não é que a velocidade básica do vento de Belém é 4. A velocidade básica de Belém é 30 metros por segundo. Se eu tiver, pessoal, no intervalo de 35 a 40, eu tiver com dúvida, a gente pode interpolar. Tá? A gente pode interpolar e achar a velocidade básica. Para o curso, se vocês ficarem com dúvida, pode pegar, sempre a favor da segurança, pega a maior velocidade. Tudo bem? Pega uma velocidade que você está a favor da segurança. O que eu quero dizer? Vocês estão com dúvida aqui, ó. Não sabe se é 35, 40, 42. Pega o maior. Pega 42. Tá? Então, isso aqui, figura 1 da NBR 23. Eu trouxe aqui a norma, tá? No final da aula eu já vou postar a norma para vocês, só que eu vou postar só as primeiras 20 páginas. Se vocês precisarem de mais, aí vocês tentam de alguma forma conseguir isso, tá? Por quê? Porque com as primeiras 20 páginas a gente consegue fazer o que a gente vai fazer em sala. Se precisar de mais, eu posto o restante, tá? Então, dentro das primeiras 20 páginas, eu vou ter essa figura aqui que é fundamental para vocês. Sem esse mapa, vocês não têm como saber a velocidade básica do vento. Ninguém vai memorizar isso, gente. Isso é um objeto de consulta. Tudo bem? Aí eu faço uma pergunta para vocês, pessoal. O nosso galpão, ele tem 14,60 de altura. 14,60 metros de altura. Tudo bem? Maior que os 10 metros que a norma mediu. A norma não mediu com 10? Sim ou não? Meu galpão tem 14,60. E mais, o meu galpão, ele não está numa área pouco povoada. Está numa área densamente povoada, com vários obstáculos. Vamos fazer um caso hipotético, né, pessoal? Porque isso não vai acontecer. Mas eu chego lá no Shopping Paulista, no Shopping 3 ali da Paulista, derrubo e faço um galpão com 14,60. Tudo bem? Tudo isso vai mostrar para vocês o seguinte: a altura do meu galpão ela é maior do que o que a norma mediu. Eu não estou mais em terreno plano e pouco povoado. E essa velocidade básica do vento que a gente pegou na isopreta precisa ser corrigida para a minha edificação, para as características da minha edificação. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Aquilo é um parâmetro inicial que eu preciso corrigir em função da minha edificação. Tá? E aqui vem o segundo dado que eu preciso anotar, juntamente com essa fórmula. Velocidade característica do vento. Sempre metros por segundo. A velocidade característica nada mais é do que a velocidade básica corrigida de 3 fatores, tá? Para particularizar isso para a minha edificação. Então, nesse momento, eu queria que vocês copiassem só a fórmula, para mais tarde a gente fazer os exercícios. Tá? Então, a minha velocidade característica vai ser V0, velocidade básica do vento,
multiplicado por S1, S2 e S3. Aqui já fazendo um briefing do que é cada um deles, pessoal. Fator S1, ele é um fator topográfico. A norma, quando ela mediu a velocidade do vento, qual foi a condição topográfica que ela tomou como base? Terreno plano. A gente não pode fazer uma edificação lá no Pico do Jaraguá? Podemos ou não? Sim. Eu não posso fazer uma edificação em Campo do Jordão? Eu mudei a minha condição topográfica, sim ou não? Sim. Então eu preciso corrigir. Lembrando que, se a minha edificação ela é no terreno plano, quanto que é S1? 1. Vocês concordam? Eu não preciso corrigir nada. Se o terreno é plano, ou seja, a mesma condição que a norma havia levado em conta, tá? Aí a gente vai ver. S2, pessoal, ela leva em consideração a rugosidade e as dimensões da minha edificação. O que é as dimensões da minha edificação? E essa rugosidade, pessoal, leva em consideração os meus obstáculos. Então, uma coisa é a gente construir uma plataforma para a Petrobras no meio do mar, no meio do oceano, enfim. Outra coisa é eu construir um edifício na Paulista, no Anhangabaú. Eu não vou ter uma condição de obstáculos diferente? Sim ou não? Sim. Esse fator S2 leva em consideração isso, ou seja, os obstáculos da minha vizinhança, bem como as dimensões, a geometria da minha edificação. Como a gente havia mostrado no começo, no segundo e terceiro slide. A pressão do vento para um prédio de 2 andares em torno de 50 kg por metro quadrado. A pressão do vento para um prédio de mais de 100 andares é outra. Vocês concordam? O fator S2 vai corrigir isso aí. Por fim, pessoal, o fator S3 ele é um fator estatístico que leva em consideração, de certa forma, a importância da nossa edificação. Então, no caso de desastres naturais, um terremoto, um vento, um furacão, enfim, um tornado, o que na opinião de vocês é mais importante que resista a esse fenômeno? Um hospital, um quartel-general ou uma casa de campo? Um hospital, um quartel, a polícia, não é isso? Então esse fator S3 leva em consideração isso aí. É um depósito qualquer na minha fazenda. Então ele, de certa forma, eu consigo considerar um fator, um coeficiente S3 menor do que o fator que consideraria para um hospital. Tá? E a gente vai ver isso. Então, como eu disse, eu gostaria que você não está acertando a fórmula. Tá? Primeiro fator, S1, fator topográfico, pessoal. Terrenos planos, S1 igual a 1, que eu falei ainda há pouco. Vales profundos protegidos do vento em qualquer direção, essa figura aqui, ó. Se eu tenho aqui uma casa, ou uma edificação pequena, vocês concordam que o vento vai passar, isso aqui vai estar protegido pelo vale? Então eu posso, na verdade, aquela velocidade até minorar. Posso multiplicar por 0,9. Tá? Ou seja, a condição da norma ela foi uma condição até desfavorável em relação à minha situação. Tudo bem? E eu tenho aqui pontos de morro ou talude em que a situação que a norma levou em consideração ela era mais favorável, ou seja, uma situação no ponto B ou no ponto B das duas figuras, né? Ela é mais crítica
do que o que a gente havia considerado. E aí o que a gente vai fazer? Esse fator S1, vocês acham que vai ser menor do que 1 ou maior do que 1? Maior do que 1, exatamente. Eu vou majorar essa velocidade. Tá? Então vamos tentar entender aqui. Ó. Nos pontos A e C, vamos aqui, ó, A e C. O C, como se fosse um terreno plano, vocês concordam? E o A, ele de certa forma, uma das fachadas dele vai estar protegida pelo vento. Então olha o valor de S1. 1. Tudo bem? No ponto B, das duas figuras, para uma inclinação θ menor do que 3 graus, S1 continua sendo 1. Ou seja, eu estou tendo um aclive pequeno, tá? Que eu ainda posso considerar como se fosse um terreno plano. Na verdade é isso que ela faz aqui. É tão pequeno isso aqui que é considerado um terreno plano. S1 igual a 1. Agora, à medida que eu vou aumentando a minha inclinação, eu vou entrando nessas equações para o fator S1 e, dependendo do θ, você vai interpolar linearmente. Tá? Só falando aqui, pegando essa equação aqui, ó, pessoal. θ maior ou igual a 6 graus, menor do que 17 graus. S1 vai ser igual a 1 mais 2,5 menos Z sobre D. Tangente de θ, que é a inclinação, menos 3 graus. Vamos focar aqui, Z e D. Quem é D? É o desnível do meu talude, né? Se mede da base ao topo do talude. E quem é o Z? É a altura da edificação. Então, meu prédio tem 50 metros, meu prédio tem 40 metros, meu prédio tem 20, meu galpão tem 14,60. Tá? Então, se a gente precisa usar essa equação, a única coisa, vão existir todos os dados, a gente não confundir. Z, a altura da edificação, D, como mostra a figura, é a altura do meu desnível, tá? Da base ao topo do meu talude. Deu para entender o fator topográfico S1? Sempre que for terreno plano, S1 igual a 1, a mesma condição que a norma havia feito. Eu estou com uma condição mais favorável, que é um vale, que protege a minha edificação, 0,9. Eu vou minorar essa velocidade. E eu estou no topo de um talude, eu preciso majorar essa velocidade. Tá? Agora, se a inclinação desse talude é pequena, eu posso considerar um terreno plano S1 igual a 1. À medida que eu vou inclinando mais, eu aplico essas duas equações aqui. Se eu tiver no intervalo delas, eu interpolo linearmente. Fator S2, pessoal. O fator S2, eu vou pular um slide e depois eu volto para isso para a gente conversar. Eu tenho duas maneiras de calcular o fator S2, que no fundo é uma só. É aplicando essa equação da fórmula, da norma, em BR-3, D, fator de rajada, força rajada, Z dividido por 10 elevado a P, e essa tabela 1, que também encontra naquelas primeiras 20 páginas da norma que eu falei para vocês. Observa que para eu entrar na tabela e pegar os valores para aplicar a fórmula, tudo que eu preciso para aplicar a fórmula, tirando o Z, quem é Z? A altura da edificação. O B, o FR e o Pzinho, todos eles estão aqui nessa tabela. Agora, o que eu preciso para eu pegar o valor correto? Eu preciso da categoria e da classe. Então, a minha edificação ela é uma categoria 3, classe B. Categoria 3, classe B. Bzinho 0,94, Pzinho 0,105. Eu fiz questão de vir até aqui para mostrar o quê? O que é categoria, o que é classe. E eu preciso delas para calcular o S2. E, indo mais um pouco para frente, a gente vai já voltar, eu tenho uma segunda tabela que eu nem preciso aplicar a fórmula. Vamos imaginar que a minha edificação tenha 10 metros cravados. Então, eu já venho aqui, ó, classe, categoria, e já pego direto. Tá? Mas vamos imaginar, como eu falei ainda há pouco, que o meu galpão tem 14,60. Eu tenho 14,60 aqui? Não. Aí a gente pode aplicar a fórmula ou interpolar linearmente. Existem essas duas maneiras. Mas vamos voltar
é o que interessa no primeiro momento, que é o que é categoria, o que é classe. Categoria está ligada à minha vizinhança. Categoria 1, mar calmo, lagos, rios, pântanos. Como que é a minha vizinhança? Eu tenho obstrução por vento nessa condição? Não. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Ou seja, aqui o vento não tem obstrução nenhuma. É o exemplo da plataforma da Petrobras. Então, se um dos nossos exercícios for uma plataforma, no meio do mar, enfim, do rio, pântano, lago, a gente já sabe, categoria 1. Não. Campos de aviação e fazenda. Categoria 2. Vamos tentar atribuir valores a isso aqui. Categoria 2, os obstáculos em volta, tá? Vão ter uma altura em torno de 1 metro. Até 1 metro de altura, eu considero como categoria 2. Tá? Categoria 3, casas de campo, fazenda com muros, subúrbios, com altura média dos obstáculos de 3 metros. Então, a categoria 3, eu estou com os obstáculos da minha vizinhança variando de 1 a 3 metros. Tá? Isso aqui é meu subjetivo na hora de um exercício prático, né, pessoal? Então, às vezes, eu procuro deixar o mais claro possível. Ou, às vezes, até informar mesmo a categoria. Porque, para vocês definirem os obstáculos, precisa do levantamento topográfico. Vocês concordam? Mas vamos tentar pegar o conceito da coisa. Categoria 4. Cidades pequenas, subúrbios densamente construídos, áreas industriais desenvolvidas, com muros, subúrbios com altura média dos obstáculos de 10 metros. Então, aqui, sem obstáculo. Categoria 2, obstáculo com altura aproximadamente 1 metro. 3, de 1 a 3 metros. 4, de 3 a 10 metros, aproximadamente. O campo de aviação do aeroporto. Deve considerar só um pouco. Isso aqui está tirado do texto da própria ideia, não 23. Eu também acho que tem, mas... Tá? Por isso que talvez o mais importante é não se apegar ao texto e sim ao valor, o número. Tá? E categoria 5, pessoal, centros de grandes cidades com altura média igual ou superior a 25 metros. Eu queria chamar a atenção para 2 coisas, que tem que ficar claro. A categoria, eu não estou falando da minha edificação. Eu estou falando dos meus vizinhos. Eles não são importantes para o vento? A gente não viu que lá o vale, se eu estiver protegido, eu vou ter uma condição mais favorável. Então, eu estou falando dos meus vizinhos. Outra coisa, eu tenho uma região aqui de 10 a 25 metros, que a norma fala o seguinte, tá? Eu vou até ler ipsilito o que ela fala. Vocês observaram que, ó, H é igual a 0 do vizinho, 1 metro, 3, 10 e 25. E de 10 a 25, o que a gente considera? Tá? Resumindo, ela fala pra gente que você classifica como categoria 4 tudo que não for categoria 5. Então, aqui, ó. A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10 metros. Essa categoria também inclui zonas com obstáculos maiores e que ainda não possam ser consideradas na categoria 5. Tudo bem? Então ela deixa a nosso critério esse intervalo. Se a gente não conseguir caracterizar como categoria 5, a gente vai para a categoria 4. Tá? Vocês lembram que na tabela eu precisava da categoria e da classe, não é isso? Categoria a gente já viu, e a classe eu acho que é o mais fácil, porque a classe é numérica, pessoal. Então aqui, ó. A classe está ligada à maior dimensão vertical ou horizontal. O nosso galpão tem 15 de largura, 60 de profundidade e 14,60 de altura. Então, com esse 14,60 de altura, pessoal, porque é um limite de sprinkler K22. E o projeto, tanto falaram para mim lá no outro cliente, eu memorizei isso aí. Mas, obviamente, tem altura de galpão variada. Tá? Então, recapitulando. Largura do galpão, 15.
Profundidade do galpão, 60. Altura, 14,60. Qual que é a maior dimensão horizontal ou vertical dessa edificação? 60. Aí vamos aqui. Classe A, maior dimensão da superfície frontal, menor ou igual a 20 metros. Ou seja, a maior dimensão horizontal ou vertical, menor ou igual a 20 metros. Classe B, maior dimensão da superfície frontal, entre 20 e 50 metros. E classe C, maior dimensão da superfície frontal, 50 metros. Ou seja, essa edificação que nós conversamos, ela é classe C. Por quê? Porque a maior dimensão horizontal ou vertical, que é 60, é maior que 50 metros. Recapitulando. Classe A, menor ou igual a 20. Classe B, entre 20 e 50. Classe C, maior que 50. Por isso que eu acho que ela é mais clara para a gente. Porque a gente vai ver, vai ter a planta baixa, vai ter o corte, fica mais fácil de caracterizar. Enquanto que a categoria, vocês não vão ter ferramentas o suficiente para dizer que os obstáculos médios têm tanto de altura. Tudo bem? E só mais uma observação. A norma NBR 123, ela pede que a gente analise o vento para partes da estrutura, parede, telhado, pórticos, e para elementos de vedações também. Então ela segmenta, tá? Ou seja, eu como calculista e projetista de estruturas, eu não verifico o caixilho num edifício que eu fiz de 100 metros de altura. É um cara dessa disciplina. E ele precisa verificar se o caixilho dele existe. Vocês concordam? Eu dimensionei o meu pilar, a minha viga, para resistir o vento. Mas eu não dimensionei a janela. A janela é um outro profissional, é um outro fabricante. E sempre que a gente estiver dimensionando esquadrias, classe A. Deu para entender? Então, qual que é a pressão dinâmica para o dimensionamento da esquadria tal? Pode ser um exercício, não pode? Se eu falei esquadria, elementos de vedação, eu estou falando automaticamente em classe A. Tudo bem? Agora que nós já sabemos o que é classe e o que é categoria, eu venho aqui, ó, olha, o meu galpão, ele está em Alphaville, ou em Barueri, com uma cota média de obstáculos para a vizinhança de 10 metros. Categoria 4, confere? Tem que ficar claro para vocês o seguinte, pessoal. A norma, não só as tabelas, tudo isso aqui é objeto de consulta para vocês na prova, tá? A gente não precisa memorizar nada. A gente vai lá e consulta. Só precisa ter o conceito. Então, com essas características, categoria 4, e o galpão que eu falei ainda há pouco, ele tinha 15 por 60 por 14,60. Então, classe C. Categoria 4, classe C. Tudo bem? Então, eu vou naquela equação da norma, que eu gostaria que vocês anotassem essa equação, por gentileza. S2 é igual a B, FR, multiplicado entre parênteses por Z, dividido por 10, elevado a P. A Maria fez uma pergunta interessante, pessoal. Ela já percebeu, eu acredito que foi isso, ela já percebeu que o FR só está na categoria 2. E ela perguntou, e quando não tiver o FR? Então tem que ficar claro o seguinte, o FR é para todos. Só que por uma questão de representação gráfica, a norma só colocou aqui. Deu para entender? Ou seja, o FR está em todas as categorias, mudando apenas a classe. Deu para entender? O nosso galpão não era categoria 4? Classe C, não era isso? Qual que vai ser o FR? Categoria 4, classe C, né? Aqui, ó. Por quê? Porque esse FR, ele é
para todas as categorias. Então, o FR seria 0,95. Tudo bem? Já anotaram, pessoal? Aqui a gente não fica na mão de tabela, não fica na mão de nada. A gente vem e aplica a fórmula. Agora, como eu disse para vocês, a gente tem essa tabela que já sai o valor do S2 pronto, não precisa aplicar fórmula nenhuma. Então vamos arredondar. Tá? A minha altura de edificação, a altura do meu galpão não tem 14,60, ela tem 15 metros. 15 metros, categoria 4, classe C. Olha esse 2 direto aqui, 0,84. Tá? O nosso galpão tem 20 metros de altura. Ele é categoria 2, classe B. Categoria 2, classe B. 0,99. Enquanto que naquela tabela anterior, eu preciso pegar os dados e aplicar a fórmula. Na tabela 2, eu já saio com S2 direto. Tudo bem? Aí é o que eu falei, questão de preferência. Óbvio, vocês vão ter as duas tabelas. Se o valor da altura da estação já está certo com o que está na tabela, não é nenhum número que você precisa interpolar, já vai direto na tabela 2. Se não, vai na tabela 1. E o que eu aconselho no primeiro momento, faz pelo menos um exercício com os dois, só para se familiarizar com o manuseio da tabela. Por último, fator S3. Fator S3 é aquele fator estatístico em que ele procura levar em consideração a segurança da nossa estrutura. Então vamos lá. Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva. Hospitais, quartéis de bombeiro, forças de segurança, centrais de comunicação. 1.1. Se é maior do que 1, o que ele está fazendo para a velocidade básica do vento? Ele está majorando. Edificações para hotéis, residências, edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação. S3 igual a 1. Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação, depósitos, silos, construções rurais, etc. 0,95. Vedações, telhas, vidros, painéis de vedação, etc. 0,88. Então, aquele caso lá da esquadria, pode ser um exemplo, eu vou considerar a classe A e o S3, 0,88. Edificações temporárias, estruturas do grupo 1 a 3 durante a construção, 0,83. Tá? Se a gente recapitular o que vocês anotaram aí, VK é igual a V0, mapa do Brasil com as isopletas, não é isso? Consumo e retiro. Tá? S1, fator topográfico, pode ser 1, pode ser 0,9, se eu tiver composição de vale, 1 se eu tiver terreno plano, e maior do que 1 se eu estiver no topo de um talude ou morro íngreme, não é isso? Com aquelas equações. S2, leve em consideração a vizinhança e as dimensões da minha edificação. Eu defino categoria e classe e vou para as tabelas ou 1 ou 2, retiro no S2. E o S3, eu consulto essa tabela aqui. Na hora que eu tenho esses três dados, eu consigo achar a pressão dinâmica do vento. Então, a pressão dinâmica do vento vai ser igual, que é o Qzinho, que eu falei lá no começo, 0,613 vezes velocidade característica ao quadrado. Tudo bem? Isso vai sair em Newton por metro quadrado. Tá? É pressão, então, unidade de força por unidade de área. E aqui eu voltei com aquela figura. Então, vocês já observaram, como começaram a notar, essa aqui é uma outra equação que é legal vocês terem para consultar. Alguma pergunta até aí, pessoal? Sim ou não? Tá. Então, vamos fazer um exercício, tá? Aplicando esses conceitos.
O que a gente tem que ter em mente até o final da aula? A gente para aqui e vai fazer um exercício. Depois a gente vai voltar. O que eu tenho que fazer com a pressão dinâmica? Converter num carregamento estático. Como que eu converto a pressão dinâmica de um carregamento estático? Multiplicando por coeficientes de pressão e de forma. Esses coeficientes vão ser uma resultante do coeficiente externo e do coeficiente interno. A gente vai ver daqui a pouco. Se na fórmula do fator S1 quadrado, ele fala que menor, maior ou igual a 1, o que é isso? Se for como se igual.
E vai até mais, então. Eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu procurar ele. E a casa de quem? Não tem problema, eu oriento. Então vamos lá, pessoal. Determinação da velocidade característica do vento, VK, para o edifício industrial, alto fator de ocupação, a ser construído na cidade de São Carlos, em terreno plano e em zona industrial. Aqui um corte, tá? Que mostra que a largura do balcão tem 30 metros e a altura 15, sendo 11 metros de parede e depois a altura do telhado. E aqui uma planta que mostra que o comprimento do galpão é 60 metros. Tudo bem? Eu vou abrir a norma para vocês, então, e aí a gente vai tentando resolver juntos.
Mereceu, hein? Mereceu. Tem que pegar as faixas. Pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam. Não é isso? Aí, eu pergunto para vocês: onde está São Carlos aí? São Paulo, todo mundo sabe onde está, né? São Carlos está próximo. Antes de a gente falar de São Paulo e São Carlos, pessoal, onde fica Natal aí? Rio Grande do Norte. Aqui? Onde é o Acre aí, pessoal? Lá na ponta lá embaixo ali. Dizem que Então, São Carlos, pessoal, está meio poluído aqui, né? Então vamos considerar 40 metros por segundo. O que tem que ficar claro aqui? Ó? Se eu estivesse nessa faixa, todas as regiões 30 metros por segundo, não é isso? Dependendo, se você tem um aumento, aí você pode interpolar linearmente, tá? Ou buscar na estação meteorológica qual que é a velocidade básica. Mariana perguntou, em prova ou exercício. Se não tiver muito claro e pegar o maior a favor da segurança, eu não vou pedir para interpolar, tudo bem? Tá, então agora que a gente já pegou o V0, V0, 40 metros por segundo. Fator S1, pessoal. Quanto que é? 1. O que é 1? Terreno plano. Fator S2. Aqui, pessoal, eu vou pedir, sempre que eu... Vamos fazer o seguinte trato, tá? Nesse exemplo, a gente vai calcular para as duas direções, tá? Por quê? Então vamos imaginar aqui, ó, 0 e aqui 90, ou debaixo da cima, a gente pode pegar o pior caso e aplicar para as duas direções, ou a gente pode considerar nas duas direções. Aonde que isso influencia? Na classe, não é isso? Se eu pegar a maior direção, 60, eu vou pegar um pior caso, ou um caso mais tranquilo, para menor, e vice-versa. Nesse caso específico, só que como primeiro a gente está aplicando a fórmula, vamos calcular, levando em consideração a dimensão da fachada, não a maior dela. Deu para entender? E sempre que eu fizer isso, eu vou deixar claro. Se eu não deixei claro, a gente vai sempre pegar a maior dimensão e aplicar essa pressão dinâmica para todas as fachadas. Na categoria, foi aquilo que eu falei. Vocês concordam que fica meio subjetivo? Sim ou não? Vamos considerar a categoria 4. Por que é subjetivo? Porque vocês não têm nenhuma informação dos vizinhos aí. Zero, informação zero, não é isso? Tá, então vamos considerar a categoria 4. Mas sempre nesse caso considera?
Não, ou eu vou deixar muito explícito, tipo, vou dizer alguma coisa no enunciado que deixa claro a categoria, ou eu vou informar. Entendeu? Então, categoria 4, agora eu gostaria que vocês calculassem o S2, ou seja, qual que é a classe, vocês vão ter duas classes, tá? Calcula o S2, primeiro com essa tabela, e depois com a tabela 2, que eu vou projetar daqui a pouquinho. Oi? Tá muito... não dá para enxergar. Deixa eu ver se esse slide está melhor. Pode ser também. É porque aqui já vemos uma forma também. Está melhor assim? Não. A classe é A, né? Categoria 4. A classe, então vamos relembrar a classe. Menor do que 20 metros ou vedação, classe A. Não é isso? Alguma das duas fachadas é menor do que 20? Não. Entre 20 e 50, classe B. Aí uma delas é classe B, que é a fachada de 30 metros. E a outra é classe C, porque 60 se enquadraria na classe C maior que 50. Essa lupa aí, né? Aí o E. Professor, essa tabela, esse slide está na internet? Não, vou postar quando acabar, eu já posto daqui da sala mesmo. Tá, mas você está no classe B. Você fica mais perto, o FR é 096 ou 098? Classe 096. 87. 98. E o pezinho está lá na tabela. A gente está... 0,6.
98. É 98. O F Meu Deus, 09905. dá. É 0,125? É feito? 0955. Ah, não, eu já comecei colocando. Ele pediu uma prova 2 casos, tá bom? 2 casos. 087, 084. Ah, que eu fiz errado, fiz política na palavra. Não, faz isso, pelo amor de Deus, Não, então eu já fiz isso. A B, o B deu 076. Ah, aqui. E o outro deu 843. O Y. É a altura do logo. Você sempre vai mudar a classe C, Melhor que 20 mil ar que 087? a classe 60 é a classe 63. Agora, alguém me passa as aulas de... Já, pessoal? altura o quê? Total. 30 ou 60, né? Não, a altura é o total. É o 30 e o 60, É né? fazer os dois casos, certo? Não. A altura é 11 e 4. Dá 15 total. Aí sempre vai usar 30, não? Classe B. Classe B. Classe B. O Z, né? Ok. Z, 15. Calma aí, A gente colocou 098. É, falaram pra gente que é 098. É 098 mesmo. Quanto é esse aqui, agora o classe C. Vamos lá. Pessoal, vamos direto e aí libera mais cedo? Vocês querem fazer intervalo? É mais cedo. 10h30. Não, mais cedo? Você pode fazer. Calma aí, deixa eu enxergar. Primeiro intervalo. Eu não disponibilizei ainda, porque na verdade essa aula não dava no PowerPoint. Eu não gosto de PowerPoint, eu acho que a simulação é menor. Eu terminei ela ontem. Então, quando acabar a aula, eu vou postar a matéria e a norma. Tudo bem? A gente tem que comprar a apostila ou... Não. Você só imprime. Não, categoria mesmo. Calma aí, o vizinho, qual que é a classe C? É 093? 095 é da classe C. 093? Classe C ali, É ó. Aí sim, 93. 095. Não, é 93. 93. 084 primeiro. Ah, sim, não, você já colocou. E 135 o outro. A velocidade base e por um dia qualquer. É o FM. FIEG da classe C. Que é a classe É 135, né? Ah, é, agora eu... Velocidade média. 125 não é o... É, então. Isso que você faz. Eu tinha entendido. Ah, ele falou que é... Metros de qual? Eu não sei o que é. Calma aí. Se não me engano, os prédios eram quilo, força, Não sei a verdade, não por tem metro quadrado.